Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre o estudo do sinal da função, que é quando eu tenho uma função matemática, ou seja, eu tenho uma conta, e eu quero saber quais são os valores de x que fazem com que esta conta me dê um resultado positivo e quais são os valores de x que fazem com que esta conta me dê um resultado negativo. Este aqui é o quarto vídeo da nossa série sobre gráficos, onde eu espero que no final você consiga construir gráficos e interpretar gráficos, porque esta é a melhor forma da gente conhecer a vida completa de uma função matemática. Se você quer clarear suas ideias sobre o estudo do sinal da função, não deixe de assistir esse vídeo e acompanhar toda a nossa série sobre gráficos. Roda a vinheta. Então vamos começar fazendo a análise do comportamento de uma função matemática. Fazer essa análise é a gente ficar atento a três parâmetros: o estudo do sinal da função, os máximos e mínimos da função e quando a função é crescente ou decrescente. Então a gente vai iniciar fazendo o estudo do sinal da função. Querer fazer o estudo do sinal da função é simplesmente responder a seguinte pergunta: eu tenho a função matemática e eu quero saber para que valores de x esta função, esta conta, me retorna um resultado negativo. Não importa se é menos meio, menos 1 ou menos 1 milhão. Eu quero saber quais são os valores de x e não um ou outro. Eu quero saber todos os valores de x que eu coloco aqui e esta conta me dá um resultado negativo. Quando eu estudo o sinal da função, lembre-se, eu estou estudando o sinal do resultado da conta. É esse o nosso foco. Outra coisa que eu quero responder quando eu estudo o sinal de uma função é para que valores de x eu coloco aqui e esta conta me retorna um resultado positivo. Não importa se é mais meio, mais 1 ou mais 1 milhão. Eu quero saber quais são os valores de x que eu coloco aqui e esta conta me retorna um resultado positivo. Então, estudar o sinal da função fica simples quando você consegue ver o gráfico da função matemática. A gente já entendeu que eles são vários pontos em que cada ponto ele me relaciona um certo valor de x que eu joguei nesta conta e me deu este resultado. Portanto, eu fiz de propósito neste gráfico de colocar os valores acima do eixo, dos pontos que estão acima do eixo x, como verdes. Por quê? Porque pode ter certeza, para todos estes pontos, o valor de y é positivo. Para todos esses pontos, o valor de y é positivo, ou seja, o resultado da conta é positiva. Ou seja, o sinal da função é positivo quando o gráfico está para cima do eixo x, porque aí eu vou ter os resultados. Então, repare a importância desses dois números. A importância de saber que este ponto aqui em azul é o x valendo menos 3. E a importância deste ponto em azul aqui, que é o x valendo 7, que ele está sobre o eixo. Ele está exatamente sobre o eixo. Porque os pontos que estiverem à direita dele são esses pontos verdes, cujos valores de x são esses, me levam a resultados positivos. Os pontos que estiverem à esquerda deste ponto me levam a resultados da conta positivo. Portanto, eu posso dizer que no estudo do sinal da função, desta função analisada a partir deste gráfico, eu posso afirmar que quando x for maior que 7, os resultados da minha função matemática serão positivos para qualquer valor de x maior que 7. De 7, não contando o 7, o primeiro número após o 7, até mais 1 trilhão. Eu posso também dizer que para qualquer valor de x menor que menos 3,
também esta conta me dará sempre resultados positivos. E eu consigo perceber isso através dos pontos do gráfico desta função matemática. Da mesma forma, eu posso dizer que para qualquer valor de x entre menos 3 e 7, qualquer valor de x que eu pegar aqui e jogar nessa conta, esta conta vai me dar um resultado negativo. Para este valor de x, esta conta vai me dar um resultado negativo. Eu até posso não saber que número é esse, mas com certeza ele é negativo, porque esta é a parte dos y negativos. E y significa o resultado da conta. Cada ponto que está aqui é porque tem um y negativo. Portanto, um resultado desta conta negativo. Então eu posso afirmar que entre menos 3 e 7, qualquer valor de x, 2,85, 6,38, se eu jogar, esta conta aqui vai me dar negativa. Então repare a importância desses dois números. Para x valendo 3, a gente viu que o resultado da conta é zero, nem positivo nem negativo. A gente viu que para x valendo 7, o resultado da conta é zero, nem positivo e nem negativo. E esses números, eles são importantíssimos de estarem representados no gráfico para que eu possa fazer o estudo do sinal da função matemática. Porque sem esses números, eu não seria capaz de determinar para que valores de x esta conta me dá positivo ou negativo, mesmo que eu soubesse que o gráfico fosse assim. Então, eu preciso conhecer este ponto, que será chamado de raiz da função. Eu preciso conhecer este ponto, que será chamada de raiz da função. Qual é a característica da raiz da função? É o número que faz a conta dar zero, que faz a função dar zero. É o número que faz a função dar zero, porque ele será o divisor de água. Repare que à direita deste número, qualquer valor de x me leva a resultados positivos. E qualquer valor de x à esquerda do número me leva a resultados negativos. Aqui é o contrário. A direita me leva a resultados positivos, negativos, e a esquerda me leva a resultados positivos. Portanto, esses pontos, eles são os divisores de águas. É fundamental que ele esteja representado no gráfico. Quando a gente for fazer o gráfico, a primeira coisa que eu vou me preocupar é em determinar a raiz da função matemática que eu estou querendo fazer o gráfico. Ou seja, qual é o valor de x para que esta conta dê zero? E eu vou descobrir isso para poder fazer as análises. Repare que se eu tiver outros tipos de funções matemáticas, as análises serão as mesmas. Quando eu tenho gráficos de função de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, seja de que formato for, eu sempre vou ficar atento a esse aspecto. Quando eu fizer o gráfico, eu não tenho dúvida. A parte do gráfico que está acima do eixo x é porque os valores de y de cada um destes pontos, eles são positivos. Repare, para estes valores de x, para esses valores no gráfico, que representam esses valores de x por aqui, todos eles me levam a valores de y positivo, inclusive esses daqui. Professor, mas aqui o x é negativo. É, mas o gráfico me indica que ele me leva a um resultado de conta positivo. Repare que os valores de x aqui, eles me levam a resultados negativos. Então, qualquer gráfico, quando eu olhar ele, de cara, se eu conhecer quem são esses números, eu posso dizer que entre esses números, para qualquer valor de x, esta conta me dá resultados positivos, porque esses valores de x me levam a estes pontos que estão por aqui, e estes valores de x aqui e estes valores de x aqui, eles me levam a estes pontos, em que estes pontos, todos eles têm coordenadas negativas de y. Então eu sei que o resultado desta conta será negativo para esses valores de x e para esses valores de x. E será positivo para os valores que estão aqui. Então, olha, qualquer gráfico, a parte que estiver para cima, esses valores de x
me levam esta conta a me dar um resultado positivo. Esses valores de x me levam esta conta a me dar resultados positivos. Qualquer valor de x aqui ou aqui me leva esta conta a me dar resultados negativos. Então repare que a análise do estudo do sinal da função, quando eu tenho um gráfico, é muito simples. A parte que tiver para cima são resultados positivos da função e a parte que tiver para baixo serão os resultados negativos da função. Tá bom? Com isso, a gente consegue terminar esta primeira análise para a gente passar para o estudo dos máximos ou mínimos de uma função matemática. Vamos ver. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz para a gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!